Oi, lindos seres, aqui é a Serena, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu pensei de fazer uma leitura para vocês com um tema assim, uma mensagem do seu eu do passado para o seu eu atual. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados, mas, enfim, na comunidade espiritual, geralmente o pessoal fala que o tempo é uma ilusão, não existe passado, presente e futuro. É como se, em termos espirituais, tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. E nesse sentido, o termo que o pessoal utiliza, assim, o nosso eu maior, o nosso eu eterno, enfim, essa parte de nós que é maior que o nosso próprio ego, enfim, ela tem uma noção, assim, dessas linhas do tempo diferente. E nesse sentido, a leitura de hoje seria uma mensagem do seu eu do passado, dessa encarnação atual. Não seria uma mensagem assim de uma vida passada, não é o objetivo dessa leitura. E nem de dimensões paralelas, mundos paralelos, enfim. Mas assim, realmente uma mensagem da sua vida atual, que você tem consciência do seu passado, pro seu eu de agora. E é legal isso pra conectar vocês com a sua própria sabedoria interior, sabe? E falam que a gente deixa pistas pra nós mesmos, enfim, em toda a nossa vida, sabe? Tipo, é como se a gente estivesse sempre se comunicando com nós mesmos. Então, por exemplo, vocês poderiam parar agora um minuto e, sei lá, abençoar, sei lá, a sua versão do futuro daqui 5 anos, ou enfim, você manda uma energia positiva para a sua pessoa do futuro agora. E o seu eu do passado também te deixou mensagens e, enfim, alguma coisa que você precisa saber agora. E essa leitura é pra fazer isso, sabe? E aí, quando vocês terminarem de ouvir, vocês também podem abençoar essa sua versão do passado, sabe? Mandar amor, mandar, enfim, o que quer que você queira para essa sua versão do passado. Tipo, talvez você fosse uma criança que ficava muito doente quando pequena, por exemplo. Aí você pode se imaginar você, adulto agora, ou enfim, a idade que você tiver agora, indo para esse tempo do passado e, sei lá, dando um abraço nessa criança, por exemplo. Enfim, são formas de você fazer essa comunicação com você mesmo. E eu tenho feito isso e é muito legal, assim. Existem até alguns sites que. Agora eu esqueci o nome dos sites, mas que você pode escrever uma carta pro seu eu do futuro. E você escreve, tipo, um e-mail para você mesmo. E você coloca uma data no futuro para ser enviado para você mesma. E aí você pode ler essa carta, enfim, que você mesmo escreveu, de uma forma mais consciente. E aqui, claro, a gente vai usar a mediação das cartas para fazer essa mensagem. Então, por favor, pausem um momento o vídeo, conectem-se com a sua respiração, respirem fundo 3 vezes. Pense numa mensagem que você precisa receber agora. Abençoe seu eu do passado e tente sentir qual desses 3 montantes você se sente mais atraído e escolha. E aí na descrição do vídeo vai ter o tempo para cada um dos grupos. Então o primeiro grupo é essa pedra aqui, que eu não faço ideia de qual seja. Ela é bem grandona mesmo. Sim. Aí a segunda é um citrino. E a terceira é uma ametista. E quando vocês tiverem escolhido, vocês podem ir para sua mensagem. Oi, primeiro grupo, vocês que escolheram essa pedra grandona aqui, essa é a sua mensagem. Então, eu tirei 3 cartas do tarô do Line Strider para saber qual versão sua do passado a gente tá falando aqui, para ter uma ideia, tipo, de qual momento do passado a gente tá falando de vocês, junto também com uma carta das cartas xamânicas, para entender quem que era esse eu do passado seu, de qual momento do seu passado a gente tá falando, e depois mais 3 cartas e uma carta xamânica para saber sua mensagem do futuro, junto também com uma carta do Oráculo das Sereias, para essa mensagem que vocês precisam ouvir agora. Então,
Pra, pra mostrar, assim, em qual período do passado, quem a gente tá falando aqui, vieram essas 3 cartas. A primeira é esse 3 de copas. E pra mim, isso passa uma ideia de infância. Pra mim, parece aniversário de criança, essa carta. Me dá essa sensação, assim, de... Que acho que pra maioria de vocês está falando de um período da sua infância. Ou, para alguns outros de vocês, se trata de um período que vocês estavam cuidando dos seus filhos pequenos. Mas acho que a maioria de vocês aqui tá falando da sua infância. Aí veio o Rei de Espadas. E o Enforcado Invertido. A gente vê o tigre, né? Preso. E essa carta se conecta muito com a carta das sereias, mas a gente vai chegar lá mais pro final da leitura. E veio também para vocês, para representar vocês, a carta do Peru invertido. Sobre então essa versão do passado, como eu falei, para a maioria de vocês talvez seja um período da infância, sabe? Ou um período até da sua vida mais adulta ou adolescente, que talvez vocês estavam realmente nesse clima, assim, de aproveitar a vida, de festejar, de ter coisas boas acontecendo e tal. Traz um pouco essa ideia de inocência aqui também, não sei, tipo... porque a carta do 3 de copas fala de celebração, de criatividade, de brincadeira, de festejar, de celebrar, enfim. É uma carta que fala, assim, dessas coisas boas da vida. E aí, com esse Rei de Espadas aqui, eu sinto quase como se fosse um corte, assim, repentino, sabe? Que daí a sua situação fica totalmente do avesso, de ponta cabeça, igual na carta do Enforcado. E essa carta é um arcano maior, né? Então fala de um período da vida de vocês que talvez vocês experienciaram essa escassez. O Peru é uma carta que a palavra-chave é o sacrifício, né? É uma carta que fala de doação, assim, geralmente de altruísmo, de se sacrificar. E geralmente ela tem uma conotação boa, assim, né? No sentido que muitas pessoas espirituais, místicas, assim, que fizeram coisas muito boas pela humanidade, segundo as cartas, elas seriam do totem do Peru, sabe? Porque elas têm esse senso de altruísmo muito grande, assim, de dar tudo o que elas têm pros outros e fazer isso sem esperar nada em troca e tudo mais, né? Mas lendo essa carta dentro do contexto dessa leitura, ainda mais com esse tigre aqui invertido, né, no enforcado invertido, que o enforcado também é uma carta que fala de sacrifícios, me deu uma sensação de que essa versão do seu passado, ela teve esse corte abrupto, talvez, por exemplo, se isso se trata da infância de vocês, pode ser que seja um período que sua família estava com bastante dinheiro, vocês estavam conseguindo, sei lá, fazer festa de aniversários, e festejar, e gastar, e sabe, e fazer vários passeios e coisas desse tipo. Comer bem, assim, fazer coisas, assim, ligadas aos sentidos mesmo aqui, sabe? Muito gostosas, muito prazerosas. E aí, com esse Rei de Espadas, pode ser que abruptamente a situação se inverteu, sabe? Talvez seus pais tenham passado por alguma dificuldade financeira e daí vocês tiveram que realmente segurar a mão em questão de dinheiro, alguma coisa assim. Isso também pode ser que não seja na sua infância, sabe? Pode ser um período da sua vida adulta que você teve que fazer isso, talvez porque vocês tinham, sei lá, que criar seus filhos pequenos, e aí vocês queriam dar essas coisas boas pra eles. E aí vocês passaram, tipo, anos e anos, talvez comprando o mínimo necessário pra vocês, sabe? Às vezes ficando com uma roupa bem velha, enfim, segurando a mão, assim, em termos financeiros mesmos, em termos de gastos e cuidados com vocês mesmos, porque vocês queriam, talvez, dar isso pros seus filhos. Ou alguns de vocês eram essas crianças que os pais passaram por essas dificuldades financeiras e talvez aqui com esse Rei de Espadas pode ser que seja uma figura masculina mesmo, seu pai, mas pode não ser, enfim. Mas fala de uma figura de autoridade que talvez
por ter esse medo de gastar e de faltar, sabe, no final do mês, talvez ele incutiu em vocês essa mentalidade do tipo de não gastar nada, sabe? E aqui, porque pra mim tá passando uma ideia de quase ser uma pessoa sovina, sabe? Pão duro. E com esse enforcado aqui, eu sinto eu tô sentindo esse tigre tão triste mesmo, sabe? Tipo, quase numa situação desesperada ou, tipo, sem saber o que fazer. Então, pra alguns de vocês, talvez esses pais, eles fizeram isso, tipo, eles foram muito rígidos aqui com esse rei de espadas aqui, talvez, sabe? Muito rigorosos. E talvez isso, porque isso fosse o melhor que eles pudessem fazer nesse momento, ou realmente eles foram criados com essa mentalidade de rigidez e só passaram, sabe? Não tiveram esse trabalho interno de se conhecer e de, enfim, melhorar e talvez passar uma outra coisa para as outras gerações, né? E aí eu sinto que vocês ficaram assim nesse estado assim de talvez sofrimento mesmo, assim, tipo, de realmente não saber o que fazer, sabe? E se ver amarrado, talvez em dívidas, talvez, enfim, sentiram que as coisas não estavam fluindo, sabe? E talvez ficaram contando moedinhas mesmo até, sabe? Tipo, realmente naquela situação assim que você tá tipo, meu Deus. Ou nessa percepção de tipo que qualquer coisa que você for comprar que não seja necessariamente para sua sobrevivência é um gasto supérfluo, sabe? Às vezes você viajar, às vezes comer, sei lá, uma sobremesa gostosa em algum lugar, sabe? Que é mais caro, e você fica, meu Deus, que caro, e realmente é caro, assim. Mas às vezes são esses mimos, essas coisas que às vezes dão um sabor pra existência, sabe? Que não só você ficar, sabe, na mesmice do dia a dia e viver naquela vida cotidiana, segurando as pontas pra conseguir aguentar até o fim do mês, e aí você conseguiu, tipo, passar o mês e sobreviver, mas talvez você sinta que você não esteja mesmo vivendo, sabe? É... Ou mesmo alguns de vocês pode ser que nem seus pais passassem por dificuldades financeiras, às vezes eram pessoas que tinham sim poder aquisitivo, mas talvez por uma forma, uma mentalidade que foi passada de geração para geração para eles. Mesmo que eles tivessem dinheiro, eles poderiam ter sido essas pessoas que, mesmo com muito dinheiro, não gastava. Com coisas, às vezes, que fariam a vida ficar muito mais fácil ou melhor, assim, para as outras gerações. Porque existe esse medo, sabe? Às vezes você vê que tem pessoas que são muito, muito ricas e elas têm muito, muito dinheiro. E às vezes, sei lá, elas não gastam, às vezes, o mínimo, sabe? Para ter um mínimo de conforto que uma pessoa, assim, com muito menos poder aquisitivo que elas, às vezes gasta, sabe? Só para trazer esse conforto, essa coisa boa, assim, pra família, pra eles próprios. Então, isso depende, assim, cada um de vocês talvez se encaixe aqui nessa história, mas eu sinto muito que esse montante aqui, esse grupo, tem alguma coisa ligada, acho que com dinheiro, assim, na mensagem de vocês, sabe? De, assim, perder um pouco desse medo de gastar com coisas boas ou gastar com vocês mesmos. É uma parte da mensagem. Porque talvez no passado vocês sofreram com isso de uma forma ou de outra, sabe? Em que vocês se sentiam amarrados, que se sentiam que te fizeram que fazer talvez grandes sacrifícios para conseguir sobreviver, ou, enfim, não gastavam muito dinheiro com vocês mesmos, com seu próprio prazer. Ou isso, como eu falei, mudou de uma hora para outra bruscamente, assim, né? Isso foi muito sofrido. E aí, com as próximas cartas, né? A sua mensagem para agora veio a Roda da Fortuna, que é um arcano maior. O Louco, que também é um arcano maior. E o 2 de paus,
E você vê um coelho nesse 2 de paus e foi muito legal, porque no... nas cartas xamânicas também veio o coelho. Mas eles têm um significado totalmente diferente. E isso dá todo um teor de profundidade, assim, pra sua mensagem. Mas a gente já vai chegar nisso, né? O que eu tô vendo aqui, com a carta da Roda da Fortuna e do Louco, fala realmente de que, assim, se vocês se sentiam parados no passado, atualmente vocês estão numa posição que as coisas já começaram a andar novamente. E caso vocês ainda se sintam presos, muito, muito em breve as coisas vão mudar, sabe? Porque a carta da Roda da Fortuna fala de movimento e ela tende a ser uma carta que fala de movimentos rápidos, sabe? De mudanças rápidas, tipo, de um ciclo termina e outro começa. E essa sensação que vocês tinham no passado de estarem estagnados no mesmo lugar, numa mesma situação, vai mudar pra melhor, sabe? Ainda mais com o Louco, que ele tá carregando essas flores, sabe? Pra mim tem quase essa promessa, assim, de tempos melhores e de novas aventuras, de movimento, de novos começos e simplesmente se aventurar, sabe? E são dois arcanos maiores que falam, assim, que isso tá garantido pra vocês. Com o 2 de paus aqui, eu senti que alguns de vocês, com esse mundo aqui, talvez vocês viajem ou mudem pra outro lugar. Tem essa coisa de movimento, sabe? De realmente, por exemplo, surgir uma oportunidade em um outro lugar, às vezes em uma outra cidade, ou surge a oportunidade, sei lá, de uma passagem com um preço incrível pra ir pra aquele lugar que você sempre quis ir, sabe? Tipo, pra viajar. E aí você fica, tipo, meu Deus, que incrível, sabe? Tipo, porque os coelhos, eles têm orelhas longas, sabe? Tipo, você ouve uma notícia e você fala, que legal, nossa, vamos nessa aventura, sabe? Mas aí que tá a sua mensagem, por quê? Porque com o coelho aqui, das cartas xamânicas, a palavra-chave do coelho é medo. E fala desse sentimento, às vezes, de você querer ficar na sua toca, de você sentir tanto medo, tipo assim, que algo ruim aconteça que você acaba atraindo pra sua vida, sabe? Porque a mensagem, o ensinamento do coelho é que é tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, por exemplo, talvez vocês já estejam numa situação financeira muito melhor que o seu eu do passado, ou se isso ainda não aconteceu, está prestes a acontecer, sabe? E aí vocês recebem, tipo, o dinheiro, a estabilidade, o que quer que seja que vocês queriam, sabe? A oportunidade, enfim. E aí vem aquela dúvida, aquele medo, sabe? Aquela ansiedade do tipo, nossa, tá tudo fluindo, tá tudo tão bom, eu estou tão animado, mas e se do nada acontecer um desastre? E se o avião cair? E se o navio afundar? E se por acaso eu for demitida e depois eu fazer uma dívida e não conseguir pagar, sei lá, essa viagem que eu queria? Alguma coisa assim, por exemplo, só nesse exemplo assim que eu tô falando. Porque até a carta das sereias fala disso. A carta que vocês tiraram chama Onda de Poder, que fala do surgimento do poder, essa energia que te leva assim pra cima, né? Upswing, sabe? Tipo, que te leva pra cima, te impulsiona pra cima. E esse movimento exalariante, não sei se essa seria a tradução, mas essa carta fala justamente disso, sabe? Que uma oportunidade incrível, maravilhosa, tipo, aquilo que você mais orava e pedia pra acontecer, sabe? Acontece, tipo, como se você fosse um surfista que quisesse surfar, tipo, a maior onda do mundo. E aí você tá naquele momento perfeito, sabe? Tá só você ali, por algum motivo os outros surfistas eles já tinham pego outras ondas e basicamente o mar é seu. E aí do nada vem essa onda perfeita, maravilhosa, tipo a onda que você queria. Tem até uns fotógrafos ali na praia, tipo, pra tirar a foto de você quando você tá surfando aquela onda perfeita. Mas aí, bem naquele momento que tá tudo perfeito, as condições estão perfeitas, você congela e você fica,
Ai, quer saber? Acho que isso não é pra mim, sabe? Isso é meio perigoso e sei lá o quê. E realmente, talvez eu devia ter treinado mais, sei lá o quê. Basicamente, é sua mente te boicotando, sabe? E criando desculpas pra você não aproveitar uma oportunidade ou uma coisa boa que aparece na sua frente. Então, a carta da sereia fala assim: não, sim, essa onda é sua, essa onda é o que você pediu, sabe? É uma prece sua, uma oração, um desejo que o universo ouviu e tá te proporcionando essa oportunidade perfeita. E agora tá passando um avião. Então, pra vocês, talvez isso realmente tenha a ver com viagem ou se mudar. Enfim. É... Mas basicamente, tipo assim, tudo que você precisa fazer é aceitar essa onda, essa oportunidade como sua. E você remar pra pegar a onda, porque tudo vai dar certo, você tá sendo muito protegido pra você fazer isso. Então, essa é a mensagem do seu do passado, sabe? Tipo, não deixe que sei lá, esses sentimentos assim, tipo, as coisas estavam indo bem, do nada mudou e as coisas ficaram bem difíceis, sabe? Ou esse sentimento, ai meu Deus, e se faltar dinheiro? Eu não tô dizendo pra você ser responsável com as suas contas ou com o seu financeiro ou com qualquer coisa assim, sabe? Mas o que eu tô vendo com as cartas aqui da Roda da Fortuna, do Louco, do Dois de Pau, sabe? Desse coelho que antes estava com medo de explorar o mundo aqui, explorando, sabe? São cartas que falam de você olhar para o futuro de uma forma positiva, de você tomar riscos. Os Dois de Paus fala disso e o Louco também, sabe? É uma carta que fala assim, de você se aventurar mesmo e até fazer coisas que exigem mais coragem, sabe? Desse destemor, essa coisa de você explorar e se aventurar pra fazer uma coisa diferente, sabe? De movimentar a sua vida. Às vezes, se dá o direito de comprar uma roupa boa, ou de comer uma sobremesa gostosa, ou de ter um dia pra passear ou festejar, sabe? E fazer isso, sabe? E até criar essa oportunidade, mesmo que você se sinta assim, essa é uma conta uma conta boba, sabe? Que não precisava fazer e tudo mais. Não tô falando pra você ser assim, sabe, todos os dias da semana ou toda a sua vida, mas eu sinto que esse grupo talvez vocês estejam mais nesse lado de guardar dinheiro, sabe? E de ter medo de gastar. Talvez alguns de vocês tenham até uma quantia boa, sabe, já de dinheiro, mas esse medo, essa coisa assim da infância faz com que vocês tenham esse medo de realmente não conseguir pagar as contas, ou é uma mentalidade que foi incutida em vocês, sabe? E aqui tem essa ideia do movimento, sabe? E de aproveitar, sabe, as oportunidades que estão vindo pra você, sabe? E meio que confiar no universo do tipo de, se hoje eu talvez não tenha tanto dinheiro assim, mas tipo surge a oportunidade de eu viajar, sei lá, alguém me chamou, um amigo meu, alguma coisa assim, e talvez assim eu esteja bem apertado esse mês, mas tipo, sabe quando você sente que é uma coisa assim muito alinhada e divina, tipo, nossa, olha essa sincronicidade, tipo, na mesma semana essa pessoa me chamou e eu que tava pensando em viajar, essa pessoa me chamou, sabe? E talvez eu tenha alguns gastos, tipo, de pagar o combustível, mas eu vou ter um lugar pra ficar, sabe? Mas aí só por essa cautela excessiva você fala, mas eu não devia nem gastar com combustível, alguma coisa assim, sabe? Aqui é uma carta, assim, pra você realmente deixar um pouquinho de lado esses medos, sabe? E realmente se aventurar, sabe? Pra alguns de vocês pode ser, tipo, que surja uma oportunidade de emprego, alguma coisa, talvez em uma outra cidade, por exemplo, alguma coisa que envolva deslocamento. Ou simplesmente, tipo, fazer uma coisa diferente da rotina com o louco aqui, sabe? Mas vocês vão saber qual que é essa oportunidade com essa onda de poder, sabe? Porque quando essa oportunidade surgir, é provável que vocês sintam medo, assim, sabe? Tipo, era o que vocês queriam, mas ao mesmo tempo vocês vão sentir, tipo, muito medo, assim, essas duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas as cartas estão falando, não seja o coelho intocado, sabe? Na sua toca, com medo. Tipo, não deixe essa oportunidade passar. Aproveite, sabe? Porque vai ser muito abençoado. Tipo, confie em você mesmo, confie no universo, confie, sabe, nessa oportunidade que tá vindo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de vocês e até mais.
Oi, segundo grupo, vocês que escolheram o citrino. Essa é a sua mensagem. Primeiramente, eu tirei uma linha do tarot do Line Strider e uma carta xamânica pra saber qual versão do passado a gente tá falando sobre você, tipo, qual parte do seu passado a gente tá falando, pra vocês terem uma referência de pensarem exatamente qual momento é esse, sabe? Tipo, que as cartas estão falando. E aqui eu tirei mais uma linha de cartas pra saber uma mensagem pro seu eu de agora, né? Tipo, uma mensagem pro seu presente. Também com o oráculo das sereias pra ser essa mensagem do que você precisa ouvir agora, tipo, do que é importante pra sua vida agora. Tipo, o que o seu eu do passado gostaria de falar pra você nesse momento, que seria importante pra você saber. Enfim, sobre a sua versão do passado, vieram 3 cartas. A primeira carta é um arcano maior, que é o Eremita. Você vê esse urso com essa lanterna muito bonita, assim. E é uma parte do seu passado que talvez você se sentiu muito sozinho ou sozinha. Pode ter que se relacione talvez com o período de 2020, né? Que a gente viveu mundialmente uma crise, né? E as pessoas tinham que ficar isoladas, ou pode ser até... Acho que durante sua adolescência... Pode ser que seja na infância, mas pra esse grupo eu tô sentindo mais, tipo, adolescência, ou o período de 2020, ou um período que vocês estavam, tipo, se sentindo sozinhos. Ou literalmente sozinhos mesmo, aqui. E o que eu tô vendo dessa parte do seu passado é que apesar de vocês estarem sozinhos, não sei se vocês notam isso ou não, porque eu já vou chegar nessa parte, mas vocês estavam mandando muito bem, assim, tipo, em termos espirituais, em termos de ser pessoas boas, pessoas que tinham dons e pessoas que estavam fazendo o melhor que podiam, assim. Eu falo isso por causa desses 6 de ouro, sabe? Que você vê a pomba numa posição mais elevada, dando comida tanto para um outro pássaro aqui, quanto para o ratinho, sabe? Não fazendo uma distinção entre uma pessoa ou outra baseada, sei lá, em aparência ou status, tipo, ajudando a todos igualmente aqui, assim, sabe? E aí a gente tem o 5 de copas, que tem essa corujinha, e ela parece estar, tipo, muito triste, até depressiva ou alguma coisa assim, porque tem 3 ovinhos quebrados, ao ponto que ela tá até ignorando esses ovinhos que estão ainda inteiros, sabe? E das cartas xamânicas veio o Alce Americano, que é uma carta que fala sobre autoestima. E sobre reconhecer os seus méritos, reconhecer as coisas boas que você já fez, reconhecer suas boas qualidades. E a importância, tipo, de compartilhar, sabe? Elogios com os outros, consigo mesmo, sabe? Celebrar suas vitórias, sabe? De uma forma ruidosa até, sabe? Tipo, porque é quase quando uma pessoa tá tão genuinamente feliz que ela simplesmente, tipo, espalha isso no ar. Tipo, igual o pessoal fala que às vezes a raiva, a tristeza, ela meio que entra, sabe? E se espalha e contamina, entre aspas, né? As pessoas. Tipo, a alegria também tem esse poder, assim. Então, o alto americano tem tudo a ver com autoestima. Então, eu acredito que seja uma versão sua do passado que tava, tipo, mandando super bem, sabe? Tipo, mas que o seu eu do passado talvez não reconhecesse como se você estivesse fazendo muita coisa. É quase como, tipo, assim, você tava mandando super bem aqui, fazendo muitas coisas boas e ajudando várias pessoas e tendo várias qualidades e fazendo várias coisas. Mas é como se, tipo, isso fosse ignorado por você. Talvez até o seu eu atual ainda. Mas principalmente o seu eu do passado. Tipo, é quase. Não sei se vocês vão conseguir ver de certinho na câmera, mas você percebe que o urso tá virado pra esquerda
e a corujinha também tá virada pra direita, é quase como se esses dois personagens, dois animais, ignorassem essa carta do meio, sabe? Tipo, quase como se dessem as costas, como se, tipo, eu não consigo enxergar isso sobre mim mesmo, ou alguma coisa desse tipo, sabe? Eu não consigo me ver como sendo essa pessoa boa que você está falando, sabe? É quase isso, assim, que eu senti com essa carta. E eu senti, tipo, que vocês estavam fazendo essas coisas boas e ao mesmo tempo, tipo, é, vocês estavam se mantendo bem, não chamativos, porque o eremita às vezes a gente sabe que, sei lá, é um homem, uma pessoa que vai meditar no meio de uma caverna, que fica mais solitário e que não se vangloria, que não se apega a posses materiais e aquelas coisas assim. Então é quase como se você tivesse colocado assim esse dever, esse senso de responsabilidade muito característico assim, tipo do urso, como se fosse uma coisa assim, tipo, isso é óbvio. Tipo assim, essa coisa boa, isso que eu fiz assim, uma coisa mínima que todo ser humano deveria fazer. Ou, tipo, uma coisa assim que pra vocês era muito natural, é muito óbvio, muito, tipo. E vocês fizeram, assim, sabe, de todo o coração. Ao mesmo tempo, vocês ficavam até chateados consigo mesmo, de tipo, nossa, eu podia ter feito mais, ou alguma coisa assim. Então, fala de um período assim na vida de vocês, não sei se foi, tipo na adolescência, ou se foi durante 2020, ou alguma coisa desse sentido, sabe? Tipo, que pra vocês ficaram até talvez chateados com vocês mesmos, tipo, nossa, eu gostaria de poder fazer mais, mas não consegui fazer, sabe? E aí vocês meio que ignoraram as coisas boas que vocês estavam fazendo. E só, tipo, focando talvez no que vocês não puderam fazer, não conseguiram fazer. Pra esse grupo eu não sei porquê, mas veio, sabe aquela história que é bem compartilhada, assim, nas redes sociais, que é aquela história que, sei lá, tem uma criancinha que tá uma praia cheia de estrelas do mar, e elas estão, tipo, na areia, estão todas morrendo, assim, né? E aí tem, tipo, uma criancinha, tipo, indo de um lado pro outro, correndo, pegando uma estrela do mar e jogando lá longe no mar. Indo e voltando, fazendo várias vezes isso. E aí chega, sei lá, uma pessoa e fala: ai, fulaninho, tipo, isso que você tá fazendo tipo, não vai mudar nada. Olha só quanta estrela do mar, você não vai conseguir, tipo, jogar todas de volta pro mar, sabe? E que diferença isso faz, sabe? Tipo, era uma pessoa assim, falando isso pra uma criança, né? Tipo, gente, meu Deus, quem tem coração de fazer isso, né? Mas tudo bem. Enfim, é como se fosse nossa criança interior, sabe? Tipo, não importa, sabe? Tipo, porque às vezes a gente, como adultos, até com uma eremita, assim, que fala de uma idade mais adulta, assim, né? Ou mais velhos, tipo, às vezes a nossa mente, às vezes pode ser bastante cínica com nós mesmos, sabe? E com o nosso entorno, sabe? E às vezes a gente pode achar que, tipo, o que a gente tá fazendo não vai mudar a situação, sabe? Tipo, você ajuda dois, mas tem três que se foram, sabe? Tipo, então tem quase esse senso de tipo, eu estou fazendo o que eu posso, mas o que eu posso às vezes não é o suficiente, alguma coisa desse tipo. Mas aí a criança responde assim pra pessoa que falou isso pra ela, tipo, tá, mas tipo assim, pra essa estrela do mar que eu joguei vai fazer diferença, sabe? Tipo, talvez aquela estrela do mar pense. A gente sabe que a estrela do mar talvez não pense, mas tipo, assim, pra aquela estrela do mar, isso que eu tô fazendo fez, tipo, toda a diferença, sabe? E acho que essa é um pouco essa mensagem que eu tô sentindo pra vocês, tipo, vocês, talvez agora, numa perspectiva mais elevada, tipo, vocês estão vendo isso agora de uma época atual, isso a gente tá falando do passado, talvez vocês até consigam notar, sabe? Algo que vocês não tinham notado antes sobre essa época, tipo, e realmente reconhecerem todo o bem que vocês fizeram, tudo de bom que vocês entregaram pro mundo, sabe? De uma forma tão, assim, humilde e sem esperar nada em troca, sabe? E fizeram o melhor que vocês puderam, sabe? Então a gente tá falando dessa época, assim, do passado, esse senso de isolamento, de se sentir sozinho, de fazer o melhor que você podia e ao mesmo tempo sentir que isso não era o suficiente, assim, né? Tipo, tem esse enquadre aqui. E essa mensagem é importante pro seu eu de agora, por quê? Porque é importante você reconhecer as suas qualidades boas e a sua autoestima agora.
Porque... Deixa eu mexer aqui. Sei lá, a câmera não está muito boa. Pronto. O que eu senti desse grupo, uma das palavras-chave que resumem o seu agora com esse 7 de paus aqui, e só um sentimento, uma intuição que eu tive, assim, nesse grupo. Talvez vocês estejam enfrentando conflitos, e eu diria até que conflitos com outras pessoas. Claro que isso pode se tratar de um conflito interno para alguns de vocês, mas eu diria que é para a maioria, isso envolve o conflito com outras pessoas. Talvez tenha esse senso de competição aqui no 7 de paus, que é assim, para quem vai ficar com esse lugar no topo da montanha e tem toda essa briga e sei lá o que, tipo... E é engraçado que algumas cartas de vocês, elas têm a mesma cor, sabe? Na mesma posição, tipo, aqui é laranja, laranja. Aqui é amarelo, amarelo. Enfim. Então, é quase como se tivesse algo que lembre muito, talvez, esse período do passado de vocês. Quase um senso de déjà vu, sabe? Ou uma sensação, tipo, que você já experienciou isso antes, ou alguma coisa assim. O que eu tô percebendo é que... Agora, com essa rainha de paus aqui, vocês estão numa posição ainda maior que no passado, porque aqui é amarelo, amarelo. Então, tipo, novamente vocês estão nessa posição, tipo, de, sei lá, expressar os seus talentos, de ajudar outras pessoas, de se expressar criativamente, de fazer o melhor que você pode e até ajudar outras pessoas. Aqui tem, por algum motivo, essa mensagem, assim, de tá fazendo o seu melhor pra ajudar, sabe? Mas acho que numa posição ainda mais forte do que o seu passado aqui, porque aqui você estava sendo representado com essa pombinha numa posição elevada, sabe? E aqui você tá sendo representada como uma rainha. Então, tipo, tem esse senso de... Talvez vocês já tenham acumulado, assim, uma fama, uma autoridade, mais talento, mais visibilidade, mais... Enfim, experiência, enfim, que vocês estão sendo representados como uma rainha agora. E não importa, assim, o seu gênero ou o que você se identifique, são só, tipo, formas do tarô mostrar, sabe? Que você tá numa posição mais forte agora do que você tá no passado. E só que você tá vivendo esse momento de conflitos. Talvez as pessoas estejam te questionando, brigando com você, lutando ou competindo com você pra algo. E elas estão usando métodos muito, muito, muito questionáveis com isso. Porque, olha só, vocês têm o 7 de espadas aqui, que às vezes é uma carta vista tipo uma carta do ladrão, assim, como se estivesse roubando as espadas e saindo. Tem muita fumaça, tem muita decepção, muita ilusão, muita mentira. E veio o coiote ainda das cartas xamânicas. E o coiote, ele é chamado de o grande trapaceiro. Então tem uma mensagem de alerta aqui pra vocês. Porque muito provável, talvez, que vocês estejam lidando com uma pessoa trapaceira, mentirosa e tentando enganar vocês na vida real. Ainda mais se isso envolver um conflito com outras pessoas. Mas a mensagem do coiote é que às vezes a gente também se deixa enganar, sabe? Tipo, a gente cai em mentiras e ilusões mesmo quando tá na nossa cara a verdade. Porque às vezes tem alguma coisa que a gente tá se recusando a ver, sabe? Que talvez doa muito aqui de ser reconhecido, sabe? Mas o que eu senti é que se vocês estiverem lidando com uma situação que talvez vocês estejam... Desculpa, minha cachorra pediu pra abrir a porta pra ela sair. E eu acho que é quase isso uma mensagem pra vocês, tipo... Se você tiver a possibilidade de sair de um conflito, sabe? Tipo, de sair de uma briga, talvez essa fosse o melhor caminho agora, sabe? Porque é... É quase como se essa pessoa, assim, tivesse tentando confundir vocês, tipo, fazendo vocês se sentirem maus com vocês mesmos, sabe? Tipo, é quase como se vocês estivessem fazendo uma ação boa e eles estivessem tentando, tipo, te convencer que você tá fazendo uma coisa ruim ou que você não tá fazendo o suficiente, sabe? Porque acho que às vezes, quando a gente é uma pessoa generosa, às vezes as pessoas podem se aproveitar dessa generosidade. E aí elas quase, tipo, como se cobrassem do tipo, ó, mas você tá ganhando tanto desse dinheiro agora, ou,
ó, você tá nesse lugar, tipo, e você já tá ajudando, fazendo muitos, mas aí a pessoa tenta, tipo, te enganar e falar, não, você devia estar fazendo mais, e mais, e mais, e mais, sabe? E te enganando, e te enganando, e sabe? E você, tipo, caindo nessa conversa, porque talvez eles estejam usando algum gatilho, alguma parte ferida de vocês mesmos, que tem a ver com isso do passado, sabe? Tipo, talvez de uma situação que vocês tentaram ajudar, mas no final, tipo, a situação não não se desenrolou da forma como você esperava, sabe? Às vezes teve ainda perdas ou alguma coisa trágica que aconteceu. E aí essa pessoa fica, tipo, colocando isso na sua cabeça, tipo, ai, não, você devia ter feito mais, sendo que você já tava fazendo muito, sabe? E você nem precisava ter feito nada, sabe? Você fez mais pela generosidade, sabe, do seu coração. Ahn, ou essa pessoa pode te tentar enganar, tipo, falando, ai, você não tem competência pra isso, sendo que vocês têm, sabe? Tipo, quase como se a pessoa questionasse, assim, a sua posição, tipo, ah, por que você tem que ser o líder? Ou por que você tem que ser o chefe? Ou por que você tem que receber, tipo, essa posição boa, essa coisa boa, tipo, e tentar, sabe, fazer fofocas, fazer intrigas, falando, olha, fulana de tal, ela se acha, nananina, sabe, tipo, e ela nem é tudo isso assim, nhanhanha, sabe, aquelas más línguas assim, sabe, ou alguma coisa nesse sentido, sabe, ou, tipo, você já fez uma coisa boa e a pessoa tá tentando, tipo, te colocar culpa ou alguma coisa, ou te confundir pra você, sei lá, às vezes doar mais dinheiro ou fazer mais coisas e sentir que você tem que sacrificar ainda mais e tipo, ou falar que você fez isso por causa do seu sucesso ou do seu prestígio, sendo que isso não tem nada a ver com quem vocês são internamente, sabe? Tipo, igual eu falei do eremita, tipo, você já fez coisas que passaram despercebidas, sabe? Que você não quis chamar nenhuma atenção, nenhum crédito pra você, sabe? E talvez essa seja a diferença entre o passado e agora. Tipo, no passado, talvez vocês fizeram uma boa ação que passou assim despercebida, tipo assim, ou a pessoa que recebeu sua ajuda, claro que ficou muito grata, mas talvez não teve, sei lá, uma repercussão, uma visibilidade, tipo, alguma coisa você fez sem ninguém ver, sabe? Aquele bem que ninguém vê, sabe? Mas você sabe que você fez. E aqui talvez você esteja numa posição diferente, tipo, de você fez uma coisa boa e isso ganhou, tipo, um destaque aqui, sabe? Tipo, a gente vê, assim, essa posição de elevada, assim, no alto da montanha. E aí as pessoas, às vezes, estão falando coisas ruins de você, falando que você fez isso por fama, falando isso por não sei o quê, tipo, questionando sua habilidade, questionando você estar aqui. E o perigo é vocês, tipo, caírem, sabe, nessas más línguas, caírem nesse trapaceiro, tanto externo, mas que tá utilizando, sei lá, um ferimento interno pra enganar vocês, pra colocar essa névoa de confusão. E as cartas estão falando, assim, tipo, não questionem, assim, o seu valor, sabe? Com a alça americana, tipo, é pra vocês verem as coisas boas que vocês fizeram, sabe? E simplesmente reconhecerem o bem que você faz, as suas habilidades, todas as pessoas que você já ajudou, sabe? E pra vocês terem assim uma bússola assim pra saber como agir ou o que é verdade ou alguma coisa assim, sabe? Veio a carta do voo aquático ou voo na água, que você vê essa sereia com as baleias, sabe? E eu senti essa baleia tão, tão gentil e fala assim desse sentimento da, sabe, de peso desaparecer, sabe? Tipo, como se tivesse sido retirado das suas costas. Desses pesos, dessas cargas que elas são retiradas, sabe, de você. E esse senso de você tá quase como se sem peso, quando você boia na água, sabe? E na água tudo fica mais leve. E essa carta fala de que vocês talvez estejam muito na sua mente aqui, né? Aqui as espadas, ela tem a ver com a nossa mente, com o nosso intelecto, e talvez a sua mente esteja pregando peças em você. E, ah, e a sua forma de pensar, talvez com esses pensamentos ansiosos e tudo mais, esteja fazendo você sentir essa carga. E por isso, é, eles falam que é para você seguir o caminho das sereias, o caminho da água, ou seja, o caminho do coração. E se você sentir vontade de chorar, você se permitir chorar, sabe? Porque para esse grupo eu acho que
se vocês chorarem e se permitirem chorar, é como se sua alma, tipo, fosse lavada, sabe? Tipo, é quase como se todo o peso estivesse saindo nas suas lágrimas e você se sentisse muito melhor, sabe? Que às vezes a gente fica achando que segurar o choro é melhor, ou que essa é uma atitude máscula, ou alguma coisa assim. É, tipo, mas às vezes chorar é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? Tipo, você simplesmente chorar, chorar até você não conseguir chorar mais e sentir, sabe, que a sua alma ficou mais leve e você se sente bem melhor. Enfim, essa carta fala de você seguir o caminho do coração, o caminho das emoções, sabe? Tipo, se permitir sentir as suas emoções, sabe? Ainda mais se você tá numa situação de conflito, sabe? Tipo, ninguém gosta de conflito. E às vezes é muito dolorido, assim, estar num conflito, ainda mais quando a gente tá tentando dar o nosso melhor, sabe? E às vezes as pessoas podem interpretar errado, ou enfim, ou alguma coisa desse tipo, ou até tentando se aproveitar, sabe? Do que você conquistou, tentando te enganar, tentando, enfim, coisas desse tipo, sabe? E caso isso aconteça, permitam-se chorar, sabe? Usem o seu coração como um critério e não os seus pensamentos, sabe? Se vocês quiserem também fazer esportes aquáticos, natação ou hidroginástica, ou ficar mais tempo assim, tomar banhos mais demorados, eu acho que isso seria aconselhável também, porque é quase que no caso de vocês a água vai curar. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais. O terceiro grupo, vocês que escolheram a ametista, essa é a sua mensagem. Vocês podem observar que tem duas linhas, assim, de cartas principais, né? Eu tirei uma linha, essa primeira linha, pra saber quem era seu eu do passado. E a segunda linha, uma mensagem pro seu eu de agora, junto com o oráculo das sereias também, uma mensagem de agora. E eu usei o tarô do Line Strider, as cartas xamânicas e o oráculo das sereias, ok? Então, sobre quem era esse seu eu do passado, com esse cavaleiro de ouros aqui, que é mais como se fosse um soldado, e também a rainha de copos, que você vê essa mulher olhando, sei lá, pra esse peixe que tá nesse recipiente bem diferente, assim, né? Eu acho essa carta maravilhosa. Acho que foi por causa dessa carta que eu comprei esse tarô. Que eu amo, assim, essas referências com o mar, assim, tipo, enfim. Eu senti que talvez pra você, esse grupo, esse eu do passado é o seu eu já adulto, assim, sabe? Ou eu também acho que, não sei se faz tanto tempo assim, mas, tipo, que esse passado que a gente tá falando, talvez sim, talvez não. Mas eu senti mais como se fosse o seu eu já adulto, já, sabe? Tipo, uma parte da sua vida adulta que a gente tá falando. Ou pra outros de vocês, isso pode ser adolescência, mas eu diria assim, tipo, 98% acho que seria a vida adulta mesmo, mesmo, mesmo. E pra vocês que, tipo, são muito jovens e a vida adulta não se aplica, tá falando de um período que você encontrou um excelente professor, algum mestre, alguma pessoa, assim, que realmente fez totalmente diferença, assim, um conselheiro, um psicólogo. Enfim, vocês encontraram alguma forma de figura que fez esse papel de professor. Eu falo isso por causa do lobo e também por causa da rainha de copas. E que ela tem esse papel, tipo, de um adulto gentil, sabe? E, e o que eu senti é que fala de uma época que vocês encontraram, então, tipo, algum professor, alguma figura assim, mais velha, talvez, a Kiko. E que te ensinou muito e vocês, tipo, se aplicaram a esses estudos ou a essa aprendizagem, tipo, aqui com o rei não, tipo, o Cavaleiro de Ouro, sabe? Vocês se aplicaram a essa, tipo, disciplina ou vocês realmente ouviam o que essa pessoa falava, sabe?
E isso fez bastante diferença numa época da vida de vocês que vocês estavam sentindo muita dor, assim, com essa ideia de espadas invertido. A gente vê esse alce todo perfurado por espadas e flechas e adagas e, tipo, se encontrou essa pessoa num período de muita dor, assim, sabe? Um professor, alguma pessoa, assim, nesse sentido de mestre, de uma pessoa que realmente te ensinou, principalmente a confiar na sua própria intuição e, tipo, a se curar, sabe? Tipo, deixar o passado ir pra trás. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu tava deixando as cartas das sereias por último, porque elas são muito lindas e acho que elas fecham a leitura, mas eu tô sentindo pra vocês que elas têm que aparecer já agora. Ah, e essa carta é muito linda. Inclusive, essa é a capa, assim, do oráculo, assim, da caixa do oráculo. E fala The Crane Bag. Crane, acho que seria tipo ancião, alguma coisa assim. E bag seria bolsa, então seria tipo meio que essa bolsa anciã. E aí fala assim, dessa medicina sagrada do oceano, de você, tipo, tirar, espanar a poeira, sabe? Fazer uma limpeza mesmo. E sobre escolhas. E aí, e assim, a ideia é que as sereias, elas têm essas bolsas mágicas aqui, como você vê. E é quase como se você criasse uma bolsinha, sei lá, e você colocasse vários elementos dessa bolsinha que representam você, sabe? Às vezes retalhos de uma roupa que você gostava muito e que não serve mais em você. Às vezes, sei lá, figuras e coisas que te representem, sabe? E você vai colocando nessa bolsinha várias coisas que representam você, sabe? Então, sei lá, tipo, não sei. Ah, às vezes você gostou muito de uma viagem que você fez pra Paris, e aí você coloca uma mini Paris aqui dentro, assim, sabe? Aquela mini Torre Eiffel, assim. Enfim, coisas desse tipo. Uma flor que você goste, um perfume que você goste. Enfim, o que te representa no nível mais profundo da sua alma. E aí você, tipo, por vezes você tem que revisitar essa bolsa e jogar as coisas que não fazem sentido mais. E por vezes depois acrescentar coisas novas que fazem mais sentido pra você. E aí elas falam dessa magia de você manter um espaço organizado e limpo, sabe? Tipo, de fazer isso na sua própria casa, na sua bolsa, na sua carteira, sabe? Tipo, de você tirar aquelas notas enfim, notas fiscais que você guardou e que estão tudo amassado e tirar, sabe? E pensar quase como se, tipo, no Feng Shui eles fazem isso, né? Tipo, pensar a sua carteira como um imã pra dinheiro, sabe? E aí, se você deixa, por exemplo, coisas que significam dinheiro saindo, que nem a nota fiscal na sua carteira, é tipo contraditório. Você quer que aquele item seja um item que chame dinheiro pra sua vida. Então você poderia colocar, sei lá, um trevo de 4 folhas, uma mini ferradurinha, assim, sabe? Você poderia deixar as notas limpas, organizadas, de valor. Você poderia colocar, sei lá, um envelope que a sua madrinha te deu de presente de aniversário com dinheiro, sabe? Você deixa ali dentro, porque isso significa dinheiro entrando. Enfim, isso é do Feng Shui, mas quando eu li essa carta eu pensei nisso, sabe? Que várias culturas eles veem isso. Tem até a bem famosa Marie Kondo, né, japonesa, que explica, assim, como manter seus espaços organizados. E eu me sinto bem, assim, precisando trabalhar isso, porque geralmente eu faço muitas coisas e aí quando eu vejo, tipo, o meu quarto tá uma bagunça, assim, e pra mim é difícil manter essa organização, mas pra vocês acho que essa carta é importante, sabe? Até como uma mensagem pro seu presente, talvez seria legal vocês revisitarem armários, bolsas, memórias e coisas, sabe? E ver o que faz sentido pra vocês e o que não faz, sabe? E isso é uma medicina sagrada do oceano, sabe? Tipo, você pode até fazer essa bolsinha mágica sua, sabe? Tipo, se vocês curtirem essas coisas. E pensarem assim, tipo, o que me representa mais profundamente, sabe? O que você diria que te representa mais profundamente. E vocês podem fazer como se fosse essa bolsinha mágica,
homenagem a si mesmo, sabe? E colocar itens que representem você no mais profundo da sua alma, sabe? E fazer isso pra celebrar vocês. É... Eu não sei porquê, mas se vocês já leram Percy Jackson, aquela história, né? Tem uma parte da história que o Percy ele ganhou, tipo, uma bolacha do mar, um colar. E ele entra num rio numa das aventuras dele, que ele foi salvar alguém, alguma coisa. E ele teve que entrar no rio todo poluído. E ele quebra, então, essa bolacha do mar sagrada e sai, tipo, uma onda, assim, dessa bolacha do mar que limpa todo o rio, né? Limpa todas as águas. E quando eu vejo essa carta, me lembra muito disso, sabe? Quase como se fosse uma onda que limpasse a sua vida, tipo, quase como se você tratasse, sei lá, um rio cheio de esgoto, cheio de entulho, cheio de coisa, e as águas finalmente estão limpas e tratadas e cuidadas, e a vida pode florescer. E, enfim, eu sinto isso vendo pra essa carta, né? Aqui. Quase que esse cuidado. E eu acho que esse passado de vocês é quase como se vocês tivessem encontrado isso numa figura humana, numa forma de algum professor, de alguma pessoa que trouxe alguma orientação, alguma escuta que proporcionou essa cura muito profunda, assim, e fez vocês acreditarem na sua própria intuição novamente, assim, confiarem em vocês mesmos, na sua capacidade de fazer escolhas, porque aqui uma das palavras-chave é choice, que é escolha, né? Tipo, de vocês se sentirem confiantes, tipo, do que vocês querem pra sua vida e o que vocês não querem mais. E tudo isso num período muito difícil da vida de vocês aqui. Então, talvez vocês saibam melhor, assim, quando que isso aconteceu. Às vezes isso acontece pra maioria das pessoas quando elas já estão mais adultas, né? Inclusive, o lobo é um pouco disso, sabe? Ele, às vezes, embarca numa viagem solitária, que ele aprende muitas coisas, e depois ele retorna pra tribo pra compartilhar o que ele aprendeu, sabe? E fala sobre professor, tipo, a palavra-chave é professor. E o nosso maior professor seria nosso guia interno, nossa alma, nossa intuição. Então, acho que fala desse período que vocês se reconectaram mais com quem vocês são, sabe? E ganharam mais confiança em vocês mesmos pra decidir o que vocês querem pra sua vida. E aqui na carta da sereia. E como mensagem pra agora, vieram cartas muito, muito positivas pra vocês. Veio a Rainha de Ouros, que você vê essa mulher segurando o coelhinho, sabe? Que fala de abundância, de ter estabilidade, de poder compartilhar as coisas boas com quem você ama. Aí tem o Três de Ouros aqui com os corvos e fala desse sentimento de ter criado uma comunidade, sabe? Que te ajuda, seja no trabalho, seja com os amigos, seja na sua própria família. Esse senso de, tipo, eu tenho uma comunidade e a gente se ajuda pra criar isso junto, sabe? Aqui você vê eles colecionando os pentagramas que brilham, né? E enfeitando cheio de fitinhas coloridas, sabe? E cada um traz uma fitinha e enrola. Então fala, pra mim essas fitas representam laços, sabe? E a sua ligação com a comunidade, seja ela de amigos, de pessoas na internet, seja da sua própria família, seu círculo de amigos, enfim, no trabalho, enfim, esse senso de você ter criado algo estável, sabe? De finalmente estar nessa posição boa, poderosa e, tipo, aproveitando as coisas boas da vida, tendo esse retorno financeiro, tendo esse senso de comunidade maravilhoso. E para alguns de vocês, aqui, desculpa, bati na câmera, Jesus, aquelas assim, aqui, o 10 de copas, que você vê as pombinhas e fala desse senso até pra alguns de vocês, muitos de vocês, de romance. E de vocês finalmente estarem com uma pessoa que vocês amam e que amam você de volta. E principalmente com o beija-flor daqui, porque o beija-flor, ele fala dessa doçura, dessa alegria de viver. E falam que o beija-flor, ele canta numa frequência que faz as flores desabrocharem, porque elas sabem que, tipo, o beija-flor vai ajudar na polinização. Oi, minha gata, obrigada por pisar nas cartas. Aquelas, boa sorte.
Falam que esses gatinhos tricolores, eles dão boa sorte. Então, e com certeza muito dinheiro. Tanto que você vai, às vezes, naqueles estabelecimentos chineses, japoneses, enfim, eles têm sempre aquele gatinho de 3 cores, sabe? Aquelas mini estatuazinhas que fica fazendo assim com a patinha. Então, acho que é até um sinal pra vocês que vocês vão até ganhar mais dinheiro, mais prosperidade, assim, né? Esse senso de comunidade e do amor fluindo, sabe? E simplesmente falam que as pessoas do totem do beija-flor, elas conseguem despertar o melhor nos outros seres, nas outras pessoas, sabe? Porque a própria presença delas, tipo, é um ser tão belo, sabe? Que gosta de cultivar coisas belas. Então, até alguns de vocês, talvez, vocês vejam uns upgrades na sua aparência, talvez no cabelo de vocês. Eu vejo aqui, o cabelo dela é muito bonito. Essa carta também, sabe? Não sei se vocês querem pintar o cabelo, mudar o visual do cabelo, fazer um corte. Calma que minha gata tá destruindo a minha mala. Oh, meu Deus, Brigitta, sai daí. Peço desculpas, na última leitura as cartas estão todas já embaraçadas e meus animais já estão demandando a minha presença, né? Aquelas assim. Acho que até a sua presença vai ser mais requisitada, sabe? Tipo, talvez você perceba que todas essas comunidades de pessoas, elas vão estar querendo, assim, sua presença. Por exemplo, se você também tem redes sociais, talvez as pessoas entrem muito em contato com você ou esperam, sei lá, que você faça mais vídeos, mais lives. Talvez os seus amigos também chamem você pra mais passeios. Sua família também vai ficar, ai, mãe, ou ai, pai, ou sei lá, ou o seu Mori vai falar, ai, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos ficar aqui juntinhos, assim. E aí você vai se sentir, assim, muito bem quisto, assim, sabe? Muito amado. E vai sentir esse amor, sabe, recíproco de você dar esse amor e receber. Talvez no passado isso era ao contrário, sabe? Talvez vocês se sentiram traídos, porque às vezes o 10 de espadas fala de traições e decepções, seja com situações, seja com pessoas, sabe? Tipo, e aí foi todo um processo de vocês aprenderem, assim, em quem confiar, como confiar em você mesmo, sabe? Tipo, aqui com a rainha de copas. E a gente vê duas rainhas aqui, né? Tipo, juntando a estabilidade da terra com as emoções da água, sabe? Tipo, então é uma pessoa estável, uma pessoa compassiva, sabe? Gentil, que aprendeu a escutar a própria intuição, que sabe escutar os outros, sabe? Então, é quase como se você conseguisse nutrir, sabe, os outros aqui. Tiver essa coisa da nutrição com as rainhas, assim, tipo, de. Tipo, você consegue passar tudo que você aprendeu, sabe, com o lobo aqui. De uma forma muito bela, assim, de uma forma muito maravilhosa, assim, para as pessoas e, assim, cultivar, assim, isso em outras pessoas, sabe? Ajudar. Da mesma forma que vocês foram ajudados, que vocês criaram esse conhecimento, assim, né? E a gente vê isso aqui também, né? Tipo, de novo, ela cuidando, assim, do coelhinho nessa carta, assim, sabe? Tipo, simplesmente nutrindo, sabe? E basicamente são cartas muito positivas, assim, pro seu momento atual. Então, se isso não tá acontecendo agora, vai acontecer, tipo, em breve. Eu tô sentindo, assim, sabe? Que vocês vão sentir, sabe? Realmente seu coração se abrir, sabe? Porque a carta do Beija-Flor é sobre isso, sabe? E vocês vão se sentir tão, tão amados, assim, pelas pessoas da sua volta. E sentir realmente esse senso de você criou bons relacionamentos, sabe? Talvez no passado, mesmo tentando muito, né? Tipo, sabe? Criando aquela coisa de sempre cuidar, de sempre aparecer, de sempre estar ali. E às vezes isso não foi recompensado por outras pessoas do seu passado. Com 10 de espadas aqui. E agora vocês finalmente encontraram sua voz interior, encontraram esses ensinamentos, essa capacidade de confiar em si mesmo, na sua própria intuição, sabe? E agora vocês estão nessa posição forte, uma posição com muitas pessoas que te amam de verdade, que você ama de volta. Então você simplesmente se sente assim, tipo, o seu coração se abrindo. Aqui o pessoal fala do que o chakra do coração é o quarto chakra, então eu sinto como se, tipo, seu coração estivesse se abrindo e você ficasse, tipo, maravilhado com o que tá acontecendo, sabe? Porque realmente
Até às vezes o processo de limpeza que vocês fizeram, sabe? Tipo, tanto física quanto emocional, mental, espiritual, tipo, de realmente decidir o que você quer pra sua vida, sabe? Porque o que você passa muito tempo fazendo também, ou até consumindo na internet, ou as músicas que você ouve, tudo isso acaba compondo, sabe? Quem você é, sabe? Isso não significa ignorar as coisas, entre aspas, negativas ou difíceis do mundo, porque ignorar também não resolve as questões, mas, tipo, escolher mais deliberadamente como você vai usar o seu tempo, sabe? Com o que você vai gastar sua energia, porque com quem você vai passar seu tempo, quais amizades, aquelas coisas, sabe? Porque você acaba se tornando aquilo que você passa mais tempo fazendo, sabe? As pessoas que você escolhe ao redor também influenciam, sabe? Em como você acaba se tornando. E acho que vocês estão nesse momento agora é, colhendo as coisas boas dessas atitudes bem tomadas. Ou se ainda não estão experienciando isso, acho que vocês vão fazer de novo, talvez um processo de limpa mesmo, sabe? De discernimento, de, entre aspas, separar o joio do trigo, sabe? Realmente escolher o que você quer pra sua vida, que tipo de pessoas, de como você quer gastar o seu tempo, que conteúdo você quer consumir, sabe? O que representa você nesse nível mais profundo. E você trata toda a sua vida como se fosse essa bolsa da anciã, sabe? Tipo, essa bolsa mágica, tipo, o que você tá colocando dentro, o que você tá descartando. E essa é a medicina pra vocês, tipo, a mensagem espiritual do seu eu do passado pra você agora. E espero que vocês tenham gostado e até mais.